Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, no Grupo Espírita Luz e Amor, da nossa reunião de segunda-feira, quando a gente estuda esse livro que a gente está descobrindo, né? Pelo menos posso falar por mim, eu estou descobrindo, né? Não conhecia-o tão bem, que é o livro A Gênese, tão rico, tão diverso, tão esclarecedor. Vou justificar a ausência da Gisele, que é quem faz a leitura inicial geralmente. O cachorrinho dela tá passando por um mal, eu até acho que ele já deve ter falecido ou tá bem doentinho. Então essa reunião também vai aí vibrações para ela, para o cachorrinho, para os seus familiares, nesse momento aí de dificuldade, né? Que a gente ama esses bichinhos demais, né? Fazem parte da nossa vida. Então vamos lá. Vamos retomar aqui a nossa caminhada aí na Gênese. Nós paramos no item 29. Eu até acredito que nós chegamos a ler o item 29, mas foi meio rapidinho. Vamos agora pegá-lo devagarzinho, ponto a ponto. Nós estamos tratando aqui da encarnação dos espíritos. Então a gente tratou aí já desse mistério que ainda há, quando que surgiu aí o primeiro espírito, né, quando apareceu o primeiro espírito que encarnou, né, como foi essa encarnação. E Kardec apresenta algumas hipóteses, mas nos deixa claro que a importância maior que nós devemos dar agora é para o que, para quando, para não para a época ou para a forma como isso se deu, porque ainda não nos é permitido esse conhecimento. Nós estamos caminhando para ele. Mas nós temos que nos importar com o quê? Olha, a partir do momento em que o ser humano, né, que o espírito com E maiúsculo está aqui na Terra, quais são os caminhos que ele traça, quais são os objetivos que ele deve ter, né, o que ele tem, né, o que a gente pode tirar de proveito disso, né? Então vamos lá. Nós estamos numa reunião aqui sem hierarquia, então fiquem à vontade para me interromper, não precisa nem pedir licença, é só abrir o microfone e mandar bala. Vamos lá então, ó. Nós estamos no item 29, né? Agora eu vou falar do item 29, capítulo 11. Então, capítulo 11, Gênese espiritual, item 29. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Então, de uma coisa a gente tem certeza, a gente não consegue precisar, né, o ano, né, talvez o século que o espírito humano apareceu, quando a espécie humana apareceu. Mas de uma coisa a gente tem certeza, que a espécie humana apareceu quando a Terra apresentou condições climáticas apropriadas para isso. Né? Nós já estudamos aqui que a Terra já teve temperaturas elevadas, temperaturas baixas e movimentos e tal, mas de uma coisa a gente tem certeza, é que o ser humano apareceu quando havia condições para que ele aparecesse. Né? É algo meio óbvio, mas é importante a gente ressaltar para ficar claro para nós. Pode falar, Zé Eurípides, fica à vontade. Daí a gente pode talvez até deduzir que se hoje, né, a nossa ciência consegue aí precisar, né, que em séculos a temperatura está oscilando pouquinha coisa, né, a gente pode deduzir que a mudança climática é bem lenta, né? Então, talvez a Terra já tem ser humano há milhões de anos, né? Dá para aproximar, né? Não Assim, sabe assim exatamente, isso. mas que deve ter fazer bastante tempo faz, né? Porque Ah, sim. não foi do dia para a noite que ela ficou em condições, né? Já pode fazer bastante tempo, né? Com certeza, né? Os movimentos que a gente olha, olhando para trás, a gente fala rápido, né? Teve a era tal, a era tal, a era tal. Mas dessa era tal para outra era tal, vixe, aí tem milhões e milhões de anos, né? Mas a gente consegue ter aí uma noção aproximada de quando que é essa época. Depois Kardec continua assim, ó.
De onde vinham? De onde vinham esses espíritos que encarnaram na espécie humana pela primeira vez? De onde vinham? Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço e de outros mundos, ou da própria Terra, a presença deles nesta, a partir de certa época, é um fato, pois que antes deles só animais havia. Então Kardec fala assim, ó, de onde que veio esses espíritos? Não temos certeza. Tenham eles vindo de outros planetas, tenham eles sido criados naquele momento, né, quando havia condições, tenham sido criados naquele momento, ou estavam na própria Terra, né, em outras condições, a gente não sabe. Mas uma coisa a presença deles na Terra é fato que apareceu em determinado momento, porque antes só haviam animais. É que o estudo da geologia e tal vai apresentando para nós. Nós só tínhamos fósseis e indícios de vida animal. Depois de um tempo que a gente tem a vida na Terra. Então a gente pode afirmar categoricamente que o ser humano apareceu em determinado momento e que precedendo a espécie humana, a gente tem aí várias espécies animais. A Lucélia fala aqui para nós o seguinte, ó. Aqui dá a entender que não houve evolução linear dos animais mais inferiores, mas que se adaptaram em envoltórios prontos. É esse o raciocínio? E os animais que haviam? Não eram espíritos em evolução? Lucélia, olha, eu estou dando uma risadinha porque essa última pergunta sua, né, é aquela pergunta que realmente eu não consigo responder. A gente até discutiu aqui algumas vezes, né, mas o que eu entendo é que houve aquela criação que a gente discutiu bastante, aquela evolução, até naquele ponto em que Kardec demonstra para nós uma evolução da espécie vegetal para a espécie animal, que ele chamava lá, agora eu não vou lembrar um nome técnico aí, o Max pode dar uma força, mas que ele chamava de animais plantas, né? Então esses animais foram evoluindo até chegarem numa formação capaz de sobreviver e de reproduzir e como eles são hoje, né? Foi assim que eu entendi, né? Não sei se alguém entendeu diferente, quiser falar, fique à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que é isso, Lucélia. Eu não sei se eu consegui te esclarecer aí, que sua pergunta foi muito inteligente. Eu não sei se eu consegui acompanhar o seu raciocínio. Essa é a pulga atrás da orelha, né, cara? É. Coça, a gente não vê, não acha. Na minha opinião, era o princípio inteligente. Não era ainda espírito com letra E maiúscula. Não, os que encarnam como homens já era o maiúsculo, né, Ana? Sim, mas ela está dizendo antes. Você está falando da Lucélia, né? Eu também acho isso, tá certo. Mas aí só fazendo aqui os esclarecimentos, são opiniões pessoais, né, com fundamento, porque né, a Ana estuda muito, a Marleninha também, mas a gente ainda não conseguiu achar um fundamento fatal, né, um fundamento em Kardec que consiga esclarecer definitivamente. Kardec, um pouquinho para trás no nosso texto, ele fala disso, fala que é uma teoria que tem fundamentos, mas que ainda não foi comprovado, né? Então, provavelmente, aí caminhamos para esclarecer esses fatos aí, né? Os animais, eles iam reencarnando, encarnando, tal, como espírito, com espírito com E minúsculo, né? Porque eles, né? Agora, assim, a individualização que é a nossa pulga aí que a Marleninha falou, né? Quando se dá a individualização, né? Isso aí a gente ainda está aprendendo. Quem sabe aí nessa encarnação a gente ainda descubra, né? E onde ocorreu, né? Se foi de lá de cá ou se foi do lado de lá, né? Exatamente. Aonde que se deu isso aí, né?
Mas temos algumas linhas de raciocínio aí muito boas, mas assim, cravar e pôr um ponto final ainda não conseguimos, né? Quem sabe aí? Mais umas 3 Também aqui encarnações. lembrando, né, Caio, que Kardec aqui está falando só da Terra, né? Isso, A hora que começaram a chegar os primeiros homens aqui, isso, perfeito. que a Terra era habitada pelos animais, aí começaram a chegar os homens. Aí, se aqui só tinha animal, os homens que estavam habitando aqui pela primeira vez, é por isso que ele fala de onde eles vinham. Aí ele fala, não sei, né? Isso, perfeitamente. E aí ele coloca algumas hipóteses. Poderiam ter sido criados naquele momento, ou seja, poderia haver uma individualização naquele momento, poderiam vir de outros mundos ou da própria Terra. Aí aqui a gente pode, através da lógica, fazer um raciocínio. Se antes só haviam animais na Terra, e ele está falando que esses espíritos individualizados poderiam vir da própria Terra, pode ser que seja uma das teorias aí que Kardec, uma das hipóteses que Kardec trabalhou, essa aí defendidas pela Ana e pela Marleninha, né? Eu quero perguntar uma coisa para. Foi a Lucélia que fez a pergunta, né? Isso. Porque depois ele escreveu assim, mas eu me refiro aos animais. Em que ponto, Lucélia? Porque eu estava em outro transe, assim, para entender o que você estava falando, e de repente caiu no argumento espírita da coisa. E aí no texto eu não consigo enxergar, porque eu estou no celular. E aí, se alguém puder falar em que ponto ela está se referindo. Bom, pelo que eu entendi, Max, foi o que a Marleninha tinha falado, né? Que ele fala que na Terra só havia animais. E em determinado ponto aparece a espécie humana, né? Aí depois, a pergunta da Lucélia fala assim, ó, dá a entender que não houve evolução linear dos animais mais inferiores, mas que se adaptaram em envoltórios prontos. É esse o raciocínio? E os animais que haviam? Não era espíritos em evolução? Quanto ao envoltório, eu acho que ela se refere aqui ao corpo físico, aí a evolução é tratada da biologia, né? Bom, É, eu acho que é isso mesmo, né? peraí que ela escreveu alguma coisa, eu vou tentar Ó, ler. eu vou ler para você, Marcos, ó. Se ele diz que vieram os humanos ocupar envoltórios prontos, então os animais aqui estavam evoluindo? Assim, vamos pegar as duas coisas, né? Eu vou assumir o que a Lucélia, a Anne e a Marleninha falaram. Se a gente parar para pensar no corpo pronto, a gente tem que fazer aquela distinção entre o que é o espírito, o princípio inteligente e tudo mais, que a Anne e a Marleninha falaram, mas o que cabe em termos de biologia é que às vezes ele é muito pontual, né? Ele já passa, ele dá um salto aí de evolução, falando que a gente não é animal, inclusive, né? Então ele retira essa ideia. E aí, se a gente for pensar num contexto mais global da coisa, ele já está tratando do que a Anne sempre fala que é o espírito com E maiúsculo, né? Que é essa nossa capacidade já de argumentação, de reflexão, em termos de evolução espiritual. Mas não, que não existissem outros espíritos, né, encarnados, sei lá, espíritos com letra minúscula, como diz a Anne, em corpos inferiores, em, vamos dizer assim, carapaça, envoltórios, o que vocês quiserem entender. Mas parece que, pelo jeito que ele escreve, que não houve essa evolução linear. Mas ele já está tratando de um ponto mais espiritual do que biológico, né? Por isso o salto dele de uma coisa para outra, assim, de uma questão animal para uma questão espiritual, né? Tanto que o capítulo já não está mais tratando dessa questão biológica em si, né? Deu para entender, Lucélio? É que tem um tronco com ramificações, né, Marcos? Então, mas é isso que eu estou falando. Um ramo foi para os animais, o outro ramo foi para o homem mau. Mas aí, assim, é uma distinção muito perigosa, Anne. Para a gente, dentro da classificação, né, da taxonomia, a gente está tudo junto, entendeu? Não dá para eu falar que eu não sou um animal.
Entendeu? Por mais que exista essa diferença, por isso que eu falei desse salto, que eu acho que a É Lucélia por falou, isso que eu usei o termo hominal. que a gente trata como hominídeo, mas se você colocar como hominídeo, Não, mesmo, não é hominídeo. Na biologia mas é hominal. A filosofia trata como hominal. que já é a capacidade pensante, né? Ele já está assumindo outros argumentos. Por isso que eu fiz essa É, distinção. Eu falei para Lucélia, que é um salto assim, de você falar de um ser pensante com a nossa capacidade e ignorar que não existe isso em outras espécies. Mas acho perigoso. Acho perigoso porque a gente sabe que hoje existem outros tipos de capacidade intelectual, né? Não igual à nossa, né? A gente nem sabe, mas existe. em termos biológicos, né? Agora, em termos filosóficos, a categoria hominal. Isso, isso. E a gente está assumindo uma outra categoria, não a taxonomia biológica. Por isso que eu perguntei para ela o que ela estava querendo falar. O José falou. Agora que caiu minha ficha aqui, qual que é a dúvida da Lucélia? Porque ela está se referindo a um pouquinho para frente, onde eu não li ainda, que fala o seguinte, está falando que antes da chegada dos homens só havia animais. Aí na sequência ele fala o seguinte, revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Ou seja, não teve uma criação de um corpo específico para o homem. O que aconteceu? Quando os primeiros espíritos, com E maiúsculo, né, com a individualidade, encarnaram na Terra, eles encarnaram em quais corpos? Né? Aí que vem o ponto. No item... eu separei aqui, agora eu perdi. A gente está aqui, ó, no item 16, no último parágrafo, ele fala sobre isso. Kardec fala o seguinte, ó, como não há transição brusca na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior, e sem dúvida não muito mais pela sua inteligência. Naquele trecho que a gente estudou ali em cima, o 15 e o 16, que trata de hipóteses sobre a origem dos corpos humanos, Kardec trata disso. Né? Ele trata de hipóteses. Né? Então, ele fala que uma das hipóteses é que os primeiros humanos que encarnaram na Terra teriam encarnados em corpos de animais mesmo, né? Com poucas diferenças em corpos de animais. E depois, aqui um pouquinho mais para frente, ele vai falar assim, ó, sob a influência deles, né, e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Então, a partir da influência do espírito naquele corpo que ele habitava, um corpo mais rústico, vamos dizer assim, né, mais próximo da animalidade. Através da influência do espírito sobre esse corpo, esses corpos foram evoluindo e aí houve uma diferenciação dos animais. Porque o espírito, né, com sentimento próprio de espírito mesmo, né, com culpa, remorso e tal, e com vontades, ele foi se diferenciando e aí teria uma evolução diferente da evolução dos animais. Mas a encarnação inicial, Kardec trabalha com hipóteses, né? E uma das hipóteses seria essa, de que os primeiros espíritos teriam encarnado em corpos de animais. Ele coloca o exemplo aqui do macaco, né? Provavelmente seriam Eu o corpo coloquei, do eu macaco. coloquei um trecho aí, ó, do Emmanuel, A Caminho da Luz. Ah, sim, ó, vou ler aqui que o José Eurípides colocou para nós. Ó. As forças espirituais estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo
de acrisolamento em marcha para a racionalidade. Então, eu acho que foi isso mesmo que eu falei, né, José Eurípides? Não sei se foi assim que você entendeu também. E a Lucélia coloca aqui para nós. Eu havia concluído que tínhamos passado por todas as etapas e construído nossos corpos na cadeia natural da evolução. Por isso fiquei na dúvida. Essa dúvida sua, Lucélia, é muito importante. Eu acho que é a dúvida de muitos de nós aqui, né? Mas em relação a corpos, porque quando a gente fala de encarnar e reencarnar, a gente tem que tomar cuidado só com a individualidade do espírito, né? Então, a individualidade, né? Eu caio, encarnar de novo, né? Aí só quando há a individualização mesmo, né? Quando há o espírito com causa e consequência do que ele faz, né? Diferente do princípio espiritual, né? Mas essa dúvida sua aí é uma dúvida da maioria de nós aqui. Então, mas tudo indica que nós passamos, sim, mas como princípio inteligente. Isso, sem individualização, todas aquelas né? etapas. Sem individualização. Exatamente. Aí chega um momento que ele fala aqui no final, ó, do item 29, que ele consegue os germes, os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral. Aí é que ocorre, é nesse momento, que nós não sabemos quando foi, né, exatamente, que ocorre a individualização. Eu só falei para o cuidado da individualização para a gente não achar que fomos uma lagartixa, depois um rato, depois um tal, e evoluímos até chegar no ser humano, né? Isso não está de acordo com a doutrina espírita. Eu também concordo com você. Eu acho que quando eu era lagartixa, eu subia nas paredes. Depois, quando eu era macaco, eu adorava banana. Não é assim. Isso, exatamente. Muito bem. Será que um dia nós vamos descobrir isso? Vamos, né? Tomara. Um dia então, vai, mas não é hoje, não. Exatamente. Então vamos lá. Kardec continua assim, ó. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Eu até grifei quando eu estudei, porque realmente é algo muito, que nos instiga muito, mas que ainda foge do nosso conhecimento. Então, para que a gente possa continuar o estudo, a gente precisa deixar os pontos que nós ainda não temos acesso um pouquinho de lado para continuar estudando o que a gente tem como comprovado, né? Então, deixemos de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância, ou, se o preferirem, de sua incubação. Então, Kardec nos convida aqui ao estudo, não para entender quando a gente estava em processo de incubação, como ele falou e tal. Entender assim, ó, vamos ver quando os seres humanos conseguem manifestar seus primeiros germes, né? E aí é o que nos diferencia dos animais, o livre-arbítrio e o senso moral, né? O nosso verdadeiro desempenho do senso ali humanitário, né? E aí ele continua assim, ó. Malgrado a analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, como debaixo das mesmas vestes grosseiras distinguirmos o rústico do homem civilizado. Então, o Kardec está falando o seguinte, ó, por mais que a gente tenha um corpo análogo ao dos animais, a gente tem uma diferença muito sensível, né? Que são as faculdades intelectuais e morais, né? Então é isso que ele está pontuando. Do mesmo jeito que a gente consegue diferenciar uma pessoa muito rústica de uma pessoa civilizada, mesmo que eles estejam com a mesma roupa, né? A gente percebe que há uma diferença muito nítida. E é isso que Kardec está falando aqui na comparação dos homens e das mulheres, né, dos seres humanos, com os animais.
Item 30. Conquanto devessem ser poucos adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre seus caracteres e aptidões. Então Kardec diz aqui para nós o seguinte: como os primeiros, né, seres humanos que apareceram na Terra, eles eram pouco adiantados, né? Porque eles também habitavam corpos imperfeitos. Se a gente for estudar lá a evolução, né, do ser humano, nosso corpo não é como ele é hoje, né? Era um corpo mais grosseiro, né? Com arcadas maiores, enfim, com todo esse assunto aí que a Ana e o Max já bem nos explicaram, né? Nosso corpo está em processo de evolução, não está pronto ainda, né? Mas se a gente comparar o corpo de hoje com o corpo dos primeiros seres humanos, a gente vai ver uma diferença gritante, né? E ele fala também que, além disso, né, muito sensíveis também eram as características e aptidões dos grupos, né, de um ser humano para outro, né? E aí ele vai colocar o seguinte, ó: os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. Então, houve um agrupamento dos seres humanos, esses primeiros seres humanos, por simpatia e por analogia. Os que tinham aquele caráter mais fechadinho, eu não sei quais seriam os caráteres, não vou dar exemplo não, porque eu realmente não sei quais seriam esses caráteres, mas são caráteres diferentes. Então, foram ocorrendo o quê? Agrupamentos, né? Tribos e clãs, né? De acordo com as aptidões. E aí ele continua assim, ó: achou-se a terra, assim, povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Então, nesses agrupamentos, o que tinha na Terra? Então, tinha um monte de categorias, né? E aí, alguns mais aptos, outros mais rebeldes, né, ao progresso. Então, daí Kardec vai trabalhando a diferença dos povos, né? E aí ele diz o seguinte: recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Então Kardec está falando para nós o seguinte: o espírito, ele interfere no corpo, isso a gente sabe. O espírito interfere no corpo físico, né? Através do perispírito, que a gente tratou aí já. Então, se nós tínhamos diferentes categorias de espíritos, a gente também teve diferentes influências nos corpos, porque se eram espíritos de categorias diferentes, a influência nos corpos também eram diferentes. Então, depois dessa impressão que foi dada aos corpos, esses que estavam, né, agrupados, eles procriavam entre si. E aí, resultaram daí, Kardec usa o termo raça, que a gente já tratou aqui, né? Não é um termo para os dias de hoje o termo mais apropriado, mas resultaram daí as diferentes raças com diferentes características físicas, né? E com diferentes características morais, né? E aí Kardec continua: continuando a encarnar entre os que se assemelhavam. Por que continuando a encarnar entre os que se assemelhavam? Porque eram as categorias que a gente estava tratando. Os povos, né? Os simpáticos. A gente sabe que eles estavam reunidos por características. E a encarnação também se dava por aí, porque eles eram afins, né? Então, continuando a encarnar entre os que se assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral, das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Então foi isso que eu disse, né? Através dessa encarnação, dessa procriação que foi acontecendo, foram se perpetuando esses caráteres distintivos que com o tempo desapareceu pela fusão e pelo progresso, né, dos povos, que os povos se fundiram, né, e também pela evolução dos povos, de todos os povos, né?
E ele faz até uma referência aí da Revista Espírita de julho de 1860, que trata de frenologia e fisiognomonia. Item 31. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a terra a esses bandos de emigrantes de origens diversas, que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando a sua um cunho especial, de acordo com o grau do seu saber e com o seu gênio particular. Então, Kardec vai dar um exemplo para nós. A gente pode comparar ali o início da Terra, né, os espíritos que vieram povoar a Terra, como se, imagina, foram várias pessoas de lugares diferentes, foram para uma terra virgem, ou seja, uma terra ainda inabitada. Como é que vai ser a construção das casas? Ora, vai depender da evolução intelectual, né? Vai depender do gênio, né? Das particularidades de cada povo, Então, por isso que há diferenças aí. E Kardec continua. Grupam-se, então, por analogia de origem e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com os costumes e caracteres próprios. Então, daí Kardec vem trazendo para nós a origem dos povos, né? E a divisão aqui, a gente não pode pensar na divisão como a gente pensa hoje, por exemplo, de continentes, de países. A divisão era outra, né? A gente está falando de agrupamentos, né? Que depois sim vieram a formar os continentes, os países, o que a gente conhece hoje, né? Mas nós estamos num ponto que nós já estamos muito misturados, muito difundidos, né? Tanto que nós somos brasileiros, né? Nós somos americanos, né? Do continente América, e somos brancos, negros, estamos muito misturados, né? Justamente por conta dessa difusão que o ser humano fez na Terra, né? Quando a gente conseguiu se transportar e tal, os povos foram se encontrando, e aí é a história, né? O que aconteceu com esse encontro dos povos. Item 31. Caio, Fica à vontade, Ana. eu andei dando uma recordada aqui na frenologia e na fisiognomia. O Kardec faz essa citação porque a frenologia ela ganhou importância na França justamente na segunda metade do século XIX. Então, era um assunto assim comentado. E, segundo essa teoria, né, o caráter da pessoa, a personalidade, até o grau de criminalidade, era visto pelo formato da cabeça, certo? Então, analisando a cabeça, palpando, né, eles viam as protuberâncias e ali falavam sobre o caráter da pessoa. Mas é pseudociência, não tem nada de científico, né? E a fisiognomia, ela vem lá da China, da Índia, aliás, depois se propagou pela China e faz parte hoje da medicina chinesa, que eles veem o caráter da pessoa pelas feições do rosto. Analisam as feições do rosto, dividem as partes do rosto, acho que são 3 partes, se não me engano, se não me lembro direito, certo? Aí eles analisam as feições e falam sobre o caráter da pessoa. E dá para diagnosticar até doenças, observando as rugas, até as rugas que as pessoas têm. Isso. Só reforçando. A Ana falou, eu lembrei da frenologia. Tem um livro, agora eu não estou conseguindo me lembrar do nome do livro e do autor, que foi até estudado na AGE,
quando ela começou aqui em Franca, era lá no Luz e Amor também, que tem um estudioso que defende essa tese também. Depende do formato da cabeça, o fulano era aí, é da área do direito mesmo, sabe, Caio? Mas eu vou procurar saber direitinho o nome, é que eu me esqueci, e do autor para falar para vocês. É porque eles percebem, segundo essa teoria, né, até o grau de criminalidade que a pessoa pode chegar. Hoje é uma teoria ultrapassada, totalmente ultrapassada, né? Eu até pesquisei aqui, é o Cesare Lombroso, é um italiano. Isso, Isso. É o Cesare César Lombroso. mas tem outro livro já mais atual, assim. Eu preciso, não vou lembrar, vou ter que perguntar depois. Mas o César Lombroso, ele faz. O Lombroso, o que ele fez? Né? Ele tratava da antropologia criminal. Então era isso aí que a Ana falou. Ele achava que através do crânio, do formato do rosto, ele conseguiria determinar as tendências dessa pessoa a cometer crime de furto, de homicídio e tal. Hoje a teoria é ultrapassada. Mas não foi ele que criou a teoria, não. Quem criou a teoria foi Franz Gall. Mas eu acho que ele é o principal expoente aí, porque até foi através de Lombroso. Ele era criminalista, né? A partir dele que dá-se início à criminologia, assim. Só que a tese dele, a teoria dele é ultrapassada, por quê? Porque não levou em considerações muitas coisas. Por exemplo, eu não me lembro muito bem, eu estudei na época da faculdade, mas ele medindo o crânio, o espaçamento entre os olhos, ele falou, a pessoa que tem determinada característica física, ela é tendenciosa ao furto, por exemplo. Mas o que ele não levou em consideração? As características sociais. Então, as pessoas que tinham aquelas características eram imigrantes que viviam na extrema pobreza. Então, consequentemente, tendentes a furto, a crime patrimonial, né? Então, ele é um expoente, ele é estudado até hoje, mas como referência histórica, até para a gente combater, né, esse tipo de teoria de achar que a pessoa, justamente, a Lucélia falou, que horror, né? A pessoa achar que, por característica física, né, pessoa, sei lá, mais alta, com ombro largo, seria porque Lombroso queria evitar crime, ele queria que antes do crime acontecer ele conseguisse combater, né, o que é impossível. E Lombroso não levou essas características sociais em consideração, né, por isso que ele tirou essas conclusões aí. Mas esse é bem o perfil determinístico do italiano, né? É isso que o italiano mais faz até hoje. Em termos de ciência e produção nessa área, até já levando para a antropologia molecular. Muitas informações são bem determinísticas nesse ponto. De olhar e falar assim, a pessoa é assim, ela é criminoso. Ela é assim, ela é, sei lá, estuprador. São umas coisas bem fora de base. Max, o italiano tem essa característica? Infelizmente, Marlene, é uma coisa horrível. Eu lembro que uma vez eu estava numa aula de ecologia humana, né, que é a minha área de atuação maior, e a professora falou de um triângulo da pobreza, que nas palavras dela se referia ao triângulo da negritude. Eu não sei nem como traduzir aquela palavra para o português. E aí, no que ela soltou essa do triângulo, eu me peguei olhando, assim, falei, gente, pleno século XXI, a gente nunca viu uma coisa dessa, né? E aí, ela estava se referindo à população africana, e ela usou que são 3 características que determinam o problema socioeconômico, cultural, né, geral, vamos dizer assim, dentro da África, que é a cor negra, a pobreza e o calor. São 3 fatores que determinam a condição do país. Sabe assim? E aí eu peguei e falei, gente, mas ela tá olhando para a pessoa. Porque ela é negra, quer dizer que ela tem que ser pobre? Assim, sabe? Era uma coisa muito determinística, igual o Caio falou, sabe? De olhar e falar assim, esses 3 fatores determinam como que a população vai ser. Então, se você não for negro, se você for branco, você não vai ser pobre. É uma coisa bem, bem horrível, assim. E Que italiano... horror, isso cheira eugenia.
Era neonazismo, né? Na minha cabeça foi mais ou menos isso. Se a gente pensar que eu ouvi isso em 2015, é um pensamento que é difundido dentro do país e que as pessoas estavam discutindo isso num nível doutorado, né? Mestrado, doutorado, já era uma coisa horrível. Então, imagina o que tem por trás de toda a ciência determinística nessa área. É o pensamento eurocêntrico, é coisa que a gente ainda vê, infelizmente. E olha que o cara tá falando que... Eles não falam que é a dominação cultural, não, né? Que massacrou aquele povo. Ainda massacra até hoje. Mas é isso, Anne, sabe? Eles consideram esse eurocentrismo, sabe? Assim, hoje que a gente ainda fala do norte global, né, para ficar mais bonito, mas que é uma ideia muito de determinismo. Eles são assim e nós vamos continuar sendo o que a gente é. Então, é como se diz, essa ficha não inverte em termos de pensamento. E muito do esforço científico hoje nos países do sul global, vamos pôr assim, né? E aí a gente tem que pensar em China, pensar em outros países, inclusive que estão do hemisfério norte, Rússia. O grande esforço científico é romper com essa ideia, porque o determinismo é muito grande no pensamento do norte global. E é totalmente misógino, racista, tudo isso aí. Eles, lógico, é tudo velado, né, para ficar bonito, mas infelizmente é o que a gente está vendo ali, sabe? Em geografia, a gente estuda tudo isso. O eurocentrismo, com a sua dominação, né, pelo mundo, que foi É, dar origem ao que conhecemos hoje como globalismo, né? Foi chegar nesse grau, é, globalismo. A gente estuda o determinismo, né? Esse isso. determinismo geográfico, mas há também o possibilismo, eles se esquecem disso, né? Um Claro. outro princípio da geografia, Uhum. que é o possibilismo. Então, o ser humano tem possibilidade, né, Claro. de se adaptar e de recuperar esse meio ambiente, Uhum. né? E assim mesmo, o potencial do ser humano é fabuloso como espírito, né? É porque essa visão materialista, essa visão só vê a matéria, né? Uhum. Não vê o espírito, não vê o ser humano como um todo, né? Eles não incluem o espírito. É matéria e acabou. E tanto que, assim, retomando um pouquinho. Deixa eu cair. Isso aí é darwinismo social. Vocês estão me ouvindo? Que aqui eu achei que tinha travado. Estamos te ouvindo sim, Marcos. Tá. Estou ouvindo. Mano, O que a sua professora fez é a pregação do darwinismo social. não, então, mas é o que é geral, né, Anne? Esse que é o problema. E infelizmente, assim, por mais que... Origem, que foi dar origem à eugenia lá, ó. Mas são os, digamos assim, né, o tempero ali de todo esse problema neonazista que ainda existe, todos esses problemas socioculturais que eles ainda têm enraizados na cultura deles, sabe? Se a gente pensar, lógico, o nazismo não chegou na Itália como nazismo, foi um fascismo, mas, assim, o discurso ali não é tão diferente, entendeu? Não, em termos sociais. Então, pensar desse jeito é o que ainda borbulha, sabe? Que ainda existe por trás de tudo que a gente acha que a Europa é linda, não sei o quê, mas não é bem assim, sabe? A gente tem conflitos sociais lá tão intensos quanto os nossos, né? E aí, voltando ali um pouquinho para cima, que eu estava comendo, que vocês tinham falado das raças, um exemplo muito bacana e que a gente também discute muito em ecologia é a questão, quando ele falou de raças e de agrupamentos em termos espirituais, são os impérios, né? Incas, maias, astecas, o Império Turco-Otomano, todos esses agrupamentos, o Egito antigo, já tem estruturas assim de agrupamentos de pessoas que eram muito similares, né?
Lógico, existiam uns estamentos, né, hierarquia ali dentro daqueles grupos, mas parte significativa já eram esses agrupamentos espíritas, né, como um exemplo de afinidades espirituais. E que também é pontuado dentro da ecologia pelas suas falhas, o que levou ao extermínio, né, digamos assim, desses agrupamentos, né? E aí a gente cai nas questões sociais, das divisões, sociedades escravocratas, e aí vem já o ponto europeu também, né, a dominação europeia, né, em termos de colônia. Então, assim, tudo é muito interligado com o que a gente vive, mas que se a gente for pensar no que Kardec está falando, é uma coisa muito recente, né, que são 500 anos, essa miscigenação de fato, né, assim, de uma forma mais intensa, de ocupação territorial, não dá para pensar tão longe, né, é uma coisa bem mais recente. E eles nos chamam de bárbaros do sul, né, Max? É, Para eles, é uma coisa horrorosa. agora os bárbaros estão invadindo a Europa, eu quero ver. É. O que eles vão fazer? O que eles vão arrumar com esse pessoal lá? Mas assim, a gente acha que. Assim, a gente está falando disso, parece que eu estou viajando, tudo, mas eu acho interessante a gente pensar nessa questão mesmo, sabe? De como que a coisa era lá atrás e como ela ainda está hoje. Porque o ponto da nossa evolução, dessa nossa convergência que o Caio estava falando agora, é algo muito mais intelectual, né? Algo para você pensar em rompimento com estruturas que já não servem mais para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa evolução. Porque tudo que ele trouxe ali para trás, ele está fazendo um paralelo entre, já até pegando o gancho lá da Lucélia, entre os primatas e o que nós somos hoje. Então ele fez um paralelo lá atrás. E qual que é o nosso próximo passo da evolução? Onde que vai terminar isso? Então o próximo passo é justamente a gente romper com essas barreiras, né? Romper com preconceitos, com os segmentarismos, e tantas outras barreiras que nos impedem de pensar em comunhão, em comunidade, que é o que a gente espera, né? Chegar um dia, né? Pelo menos eu espero. Eu também. Vamos ver, né, Marlene? A gente está se esforçando. Tentar, a gente tenta. É verdade. É isso aí, Max. A gente tá imaginando aí, igual a música do John Lennon lá, né? Um mundo sem fronteiras, sem essas divisões aí que o ser humano coloca e que só segrega, né? Mas estamos caminhando. Às vezes a gente dá uma estacionada, mas vamos lembrar que o espírito não regride, não retrograda, né? Então a gente vai caminhando aí. Tudo bem. Item 32. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Conclusão. Kardec, ele prepara o terreno, né, antes de vir com uma conclusão. Então, a gente lê essa frase e já entende. Não foi uniforme o progresso de toda a espécie humana. Por quê? Por conta dos grupos que a gente estava falando, dos agrupamentos, né? Que tinham os espíritos diferentes e que aí eles foram se reproduzindo e tal. Então, o progresso da espécie humana não foi total, não foi tudo junto, né? Não foi uniforme. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Então, nesses agrupamentos que a gente falou aí, que Kardec apresentou para nós, foram encarnando espíritos adiantados também. Então, daí vai se acentuando a diferença de um povo a outro, né? Justamente por conta do espírito que encarnava ali, e não pelo território que ele nasceu, ou se era sul, se era norte, se era leste ou se era oeste. Qual que era o ponto que fez com que determinado povo, né, se desenvolvesse em determinada área mais, né? Um povo desenvolveu mais na área matemática,
outro povo se desenvolveu mais na área ali, vamos dizer assim, espiritual, né? Muito próximo à natureza, à exaltação da natureza, foi porque os espíritos que ali se encarnavam, eles eram tendentes a essas especificidades, né? A esse lado aí, lado mais matemático, lado mais espiritual, enfim. Daí a diferença dos povos. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados, né? Então aí Kardec vai falar para nós o seguinte, daí a gente não consegue atribuir a mesma ancianidade, a mesma antiguidade, né, dos povos, quando a gente já fala dos selvagens, que eram os espíritos que estavam nas primeiras encarnações, e se a gente que mal se distinguiam do macaco, como eles já vinham trazendo, a se distinguir, por exemplo, dos chineses, que já eram povos ali adiantados, né, bem organizados, e também dos europeus, que já começavam a construir as suas civilizações, né, mais próximas em alguns pontos, da civilização que hoje nós conhecemos. Não, Caio, mas aí aqui dá para entender que esses espíritos aqui que ele fala que vieram, né, encarnar, né, dá a entender que ele veio, parece que já com certo adiantamento, né, em relação aos selvagens que aqui já existiam. Isso, exatamente. Aqui, ó, ele fala que não foi uniforme ao progresso, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual vindo a encarnar a Terra juntamente com os aí chegados, né? Então, ajudou com certeza o desenvolvimento. A gente pode pensar aí, já pensando mais recentemente, na encarnação aí de um Leonardo da Vinci, por exemplo. O que esse cara não fez com os seus ali, né? Um desenvolvimento de matemática, de pintura, de escultura, de invenções, né? De física, e esses outros que a gente sempre lembra aí, quando a gente estuda os grandes pensadores. E a Lucélia coloca, lembrando que muita contextualização pertence à ciência, vida, época, e não ao espiritismo. Lembrando que muita contextualização pertence à ciência da época. Isso. Obrigado, Lucélia. Ciência da época, exatamente. Muito do que Kardec fala, Kardec era influenciado pela ciência da época. Inclusive, os termos que ele utiliza eram da ciência da época. Não por outro motivo, por várias vezes aí o Marx, enquanto a gente falava, especialmente da gênese orgânica, falava, olha, hoje em dia falar isso é perigoso, porque os termos utilizados na época hoje têm conotação totalmente diferentes. Acho que o mais nítido aqui é quando ele fala das raças, né? Que a gente não utiliza esse termo mais. E, para concluir aí o trecho, né, que ele fala da encarnação dos espíritos, Kardec diz o seguinte, entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade, né? E alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Então, a gente está falando aqui de diferenças dos espíritos que ainda estavam nas primeiras encarnações e conviveram, né? São, às vezes, até contemporâneos de espíritos mais evoluídos, mas Kardec não está fazendo uma exclusão aqui. Pelo contrário, a gente estuda no Espiritismo o quê? Todo espírito nasce cru, ignorante, e vai se desenvolvendo. Então, o espírito que está mais adiantado, né, ele também já foi menos desenvolvido. Ele também já foi cru, no sentido da brutalidade. Né? Caio, Oi, Ana. E essa palavra aí também, selvagem, na época, ela era usada para falar dos povos primitivos, né? Os povos autóctones, os indígenas, eles usavam selvagens, o termo selvagem, que Seriam hoje tem uma conotação diferente, né? Isso. Então, você fala selvagem, dá a impressão que Kardec era racista,
Mas era a terminologia da época. Perfeito, Ana, isso mesmo. Inclusive, é bom lembrar o quê? Que a gente estuda no Livro dos Espíritos, que espíritos mais adiantados têm o contato com povos menos adiantados para o progresso dos povos menos adiantados. Então, é comum essa convivência. Nós tivemos aqui na Terra vários e vários espíritos super adiantados que contribuíram para o nosso progresso. Então, como na criação divina, tudo é útil, né? Então, essa convivência de espíritos mais adiantados com os menos adiantados também tem um propósito. E aí Kardec continua. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral, né? Então, quando vai encarnar um espírito mais evoluído, ele não vai encarnar naquele corpo que ainda está em evolução, né? Lá no comecinho, quando ele está ainda na infância do desenvolvimento, né? Como a gente tratou aí das primeiras encarnações dos seres humanos na Terra. Num corpo bruto e rude daquele, né? Com um cérebro com uma capacidade inferior, não vai ser possível a encarnação de um espírito mais desenvolvido, né? Porque o instrumento não seria apropriado para ele. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado, e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Aqui, o que Kardec está falando para nós? Isso serve para nós mesmos. Nós estamos em evolução. Quando a gente chegar num ponto que a nossa evolução já não condiz com o planeta Terra, a gente vai para um planeta superior. E num planeta superior tudo é diferente. Tudo é superior, né? A vegetação, os animais, os corpos que são destinados aos espíritos. Então é isso que vai acontecer conosco. À medida que a gente for se depurando, né? No sentido de ficar mais puro, quando a gente vai ficando menos materializado, a gente não precisa mais de um corpo pesado como é esse o nosso aqui da Terra. A gente vai para um planeta superior, um planeta menos materializado, que vai estar de acordo com o nosso progresso, né? Porque a gente não pode esquecer que a matéria, seja o nosso corpo, seja o planeta que habitamos, ela é um instrumento de desenvolvimento do espírito. Então, esse instrumento tem que estar de acordo com o espírito, né? Para que a gente possa usufruir e ter a capacidade, a possibilidade de evoluir de acordo com as nossas aptidões. E é isso, hein? Hoje foi muito bom, hein? Hoje não, né? Está sempre sendo bom, né? Hoje foi muito, muito profundo aí, tratamos de questões muito bonitas. E é isso aí. Alguém quer fazer Também algum deixa eu falar isso comentário? pro Joy. Eu falei, bicho, hoje tá bom para Dedéu.